Nesse vídeo aqui, nós falaremos sobre uma empresa que é uma das grandes forças do agronegócio brasileiro. O vídeo de hoje é sobre a Jalles Machado, JAL3. A Jalles Machado é uma empresa do setor sucro-alcooleiro aqui do Brasil. Basicamente, a companhia planta, colhe e faz a moagem da cana-de-açúcar. E a partir da moagem dessa cana, a empresa produz etanol, açúcar e alguns outros produtos que eu irei adentrar mais adiante. A Jalles foi fundada em 1980 pelo Otávio Lage, na cidade de Goianésia, no estado de Goiás. Em 2021, a companhia fez o seu IPO na B3. E até hoje a empresa é tocada pela família fundadora da companhia. Ou seja, a Jalles é uma empresa familiar, o que é uma característica muito marcante do agro brasileiro. Atualmente, a Jalles Machado possui 3 unidades industriais. A unidade Jalles Machado e a unidade Otávio Lage, que ficam na cidade de Goianésia. E mais recentemente a companhia adquiriu a usina Santa Vitória, que fica localizada na cidade de Santa Vitória, em Minas Gerais. Diferente da média do setor, que planta entre 70% e 80% da cana que consome e compra o restante de fornecedores, a Jalles Machado planta 100% da cana que ela consome. Ou seja, 100% da cana da Jalles Machado é cana própria da empresa. Além disso, 100% da área crítica da plantação da Jalles Machado é irrigada. Nós sabemos que um dos principais riscos para o agronegócio é o risco climático. E a Jalles, tendo 100% da sua área crítica irrigada, dá uma bela amortecida nesse risco. Obviamente, a Jalles não consegue zerar esse risco climático, porque no fim do dia o clima é soberano. No entanto, essa medida traz uma boa estabilidade e amortece bastante esse risco, como eu já comentei. Falando agora um pouco sobre os produtos da Jalles Machado. Como eu comentei, a Jalles planta cana, colhe e faz a moagem dessa cana. Os principais produtos produzidos pela Jalles Machado a partir da moagem da cana são o etanol e o açúcar, que são duas commodities, ou seja, a Jalles é uma empresa de commodities. No entanto, um diferencial muito interessante da Jalles Machado para as outras empresas do setor é que a companhia tem uma parte relevante da sua receita que vem de produtos não commodities, produtos com maior valor agregado. Esses produtos de maior valor agregado são açúcar orgânico, que é o principal deles, depois os saneantes, que são basicamente produtos de limpeza, tanto hospitalares quanto domésticos, como desinfetantes, álcool em gel e etc. E por fim, com um percentual bem menor, os derivados de levedura, que são os suplementos alimentícios utilizados ali em ração animal. Só para vocês terem uma ideia, hoje a Jalles Machado é a principal produtora de açúcar orgânico do mundo. A empresa vende o seu açúcar orgânico sob a marca Itajá, aqui no Brasil, mas principalmente nos países do exterior. Como dá para ver aqui nesse gráfico, esses produtos não comoditizados, eles representaram nas últimas safras entre 23% e 33% da receita da Jalles Machado. E ter uma boa parte da sua receita nesses produtos não comoditizados de maior valor agregado, como é o açúcar orgânico, os saneantes e as leveduras, traz para a Jalles Machado, primeiro, uma diversificação muito interessante e depois uma proteção para aqueles momentos onde as commodities que a empresa vende, que são o etanol e o açúcar, estiverem com um preço muito baixo. Mas apesar disso, a Jalles ainda é uma empresa majoritariamente de commodities. Portanto, é muito importante a gente entender como que está o cenário para essas duas commodities que a companhia vende, etanol e açúcar. Falando primeiramente do açúcar, o preço do açúcar nos últimos anos vem subindo bastante. Isso porque existe uma demanda crescente por açúcar no mundo. Apesar de nós estarmos aqui no Ocidente tentando diminuir o nosso consumo de açúcar, a demanda de açúcar vindo da Ásia e da África está fazendo com que esse preço suba. Inclusive, olhando para esse gráfico aqui, nós conseguimos ver que o balanço atual de açúcar, ou seja, a oferta menos a demanda, está negativo. Em outras palavras, tem mais demanda do que oferta. E isso, obviamente, traz os preços para cima. Além dessa demanda muito grande, recentemente nós tivemos um susto, digamos assim, no mercado de açúcar, que foram boatos dizendo que a Índia, que é a principal produtora de açúcar do mundo, poderia proibir as exportações de açúcar e poderia consumir todo o açúcar que ela produz apenas no seu mercado interno.
Isso obviamente trouxe um estresse um pouquinho maior para os preços. E quando a gente fala de açúcar, o Brasil é o terceiro maior produtor, atrás de Índia e Tailândia, mas ele é o maior exportador de açúcar do mundo. E além disso, o Brasil é muito privilegiado na produção de açúcar. Isso porque o Brasil possui o menor custo de produção de açúcar do mundo. E ter esse custo de produção baixo com o açúcar nos preços atuais, para empresas como a Jalles Machado, é praticamente uma máquina de imprimir dinheiro. Já o etanol, por outro lado, está em um momento diferente do açúcar. Enquanto o açúcar está com os preços subindo, o etanol está com os preços em queda. E isso se deve principalmente à queda nos preços do petróleo. Como a gente sabe, o etanol hoje é majoritariamente utilizado para combustível em carros. Quando a gente tem o preço do petróleo caindo, o preço da gasolina também cai, e com isso o preço do etanol tende a acompanhar, porque a gente sabe que existe uma relação entre o preço da gasolina e o preço do etanol. Então, se o preço da gasolina cai e o preço do etanol não cai, obviamente ninguém vai usar mais etanol, todo mundo vai usar gasolina. Até porque a gasolina tem um consumo melhor do que o etanol. No entanto, quando a gente pensa a longo prazo, eu não tenho dúvida nenhuma que o etanol será o combustível do futuro. Isso porque os carros movidos a etanol, eles são os menos poluentes que existem. Eles são menos poluentes, inclusive, do que os carros elétricos. Isso porque muitas vezes o cara tem um carro elétrico, mas quando ele liga lá o carro na tomada para carregar, essa energia elétrica vem de carvão, vem de gás natural, que são fontes emissoras de muitos gases do efeito estufa. E existem uma série de iniciativas, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, para incentivar cada vez mais o uso de etanol como combustível. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos o PL do Combustível do Futuro, que visa, nesse primeiro momento, aumentar a mistura de etanol na gasolina, saindo de 27% para 30% de etanol. E esse simples aumento traria uma demanda adicional de mais de 1 bilhão de litros de etanol por ano. Além disso, algumas entidades de empresas aéreas firmaram uma meta para atingir o net zero de emissão de carbono até 2050. Para isso, as empresas de aviação terão que aumentar bastante a mistura de SAF no querosene de aviação. SAF, para quem não sabe, é uma sigla em inglês para combustível de aviação sustentável. E um dos componentes desse SAF é justamente o etanol. E caso isso realmente tome tração nos próximos anos, vai trazer uma demanda adicional de etanol para o mundo gigantesca. Um ponto que pode dar uma segurada um pouco no preço do etanol é a produção de etanol a partir do milho. Essa produção de etanol de milho vem crescendo bastante na América do Norte, na Europa e também está chegando aqui no Brasil. E isso pode trazer uma oferta adicional de etanol para o mercado, o que obviamente vai dar uma segurada nos preços quando acontecer. Mas mesmo assim, eu sou muito positivo com o etanol para o longo prazo. Eu tenho certeza que vai ser um combustível cada vez mais demandado. E isso, para empresas como a Jalles Machado, é algo extremamente relevante. No entanto, digamos que o preço do etanol continue baixo. Se isso acontecer, a Jalles pode simplesmente aumentar a sua produção de açúcar e diminuir a sua produção de etanol. Da mesma forma, se o preço do etanol subir e o preço do açúcar cair, a empresa pode aumentar a sua produção de etanol e diminuir a sua produção de açúcar. Inclusive, isso vem acontecendo muito no setor atualmente. Como o preço do açúcar está subindo e o preço do etanol está caindo, as empresas do setor sucroalcooleiro vêm priorizando e aumentando a sua produção de açúcar e diminuindo a sua produção de etanol. E a Jalles, inclusive, vem fazendo isso. Quando a gente olha o último resultado divulgado pela companhia, dá para ver claramente que a Jalles aumentou a sua produção de açúcar e diminuiu a sua produção de etanol. No entanto, quando a gente pega o mix total de produção da Jalles Machado, dá para ver que a companhia ainda está produzindo muito mais etanol do que açúcar, o que não faz muito sentido, justamente porque o preço do açúcar está muito maior e está sendo muito mais lucrativo produzir açúcar. No entanto, isso se justifica por conta da aquisição recente da usina Santa Vitória. A Jalles Machado incorporou a usina Santa Vitória há pouco tempo. E quando a empresa comprou a Santa Vitória, além de ela ser uma usina com uma produtividade muito abaixo da produtividade da Jalles Machado, a Santa Vitória não tinha capacidade de produzir açúcar, ela produzia apenas etanol. E com a Santa Vitória entrando no balanço da Jalles Machado nesse último trimestre, ela trouxe junto consigo
uma queda na produtividade, já que a produtividade dela é menor do que as outras unidades da Jalles Machado, e também ela trouxe esse incremento na produção de etanol. No entanto, a Jalles vem investindo bastante para melhorar a Santa Vitória, tanto na questão da produtividade, tornar essa unidade mais produtiva, mas principalmente na produção de açúcar. A Jalles vem investindo bastante para que já na próxima safra a Santa Vitória esteja produzindo açúcar. Obviamente que a primeira safra, o primeiro corte da cana nunca é o melhor, mas eu acredito que a partir da segunda ou da terceira safra, a Santa Vitória já vai ser capaz de contribuir de maneira relevante com a produção de açúcar e etanol da Jalles Machado. E essa virada na Santa Vitória, na minha opinião, é um trigger muito importante para a Jalles Machado. Se a empresa realmente conseguir fazer a virada nessa unidade, ela vai aumentar a sua produtividade, vai aumentar a sua moagem de cana total e, obviamente, ela vai ter muito mais capacidade de produção de açúcar e etanol e de também mexer com esse mix à medida que os preços de uma ou de outra commodity estejam mais atrativos. Olhando agora um pouco mais para o balanço da Jalles Machado, a gente vê que a empresa nesse primeiro trimestre de 2024, e sim, é o primeiro trimestre de 2024, porque a Jalles Machado segue o calendário do ano safra, ela não segue o calendário normal que a gente segue no dia a dia. Então a gente vê ali que a empresa teve uma moagem total de cana de pouco mais de 3 milhões de toneladas, isso apenas no terceiro trimestre. Como eu comentei antes, a empresa aumentou sua produção de açúcar, diminuiu a sua produção de saneantes e também diminuiu a sua produção de etanol. Além de diminuir a sua produção de etanol, a companhia também aumentou os seus estoques de etanol. Isso porque, como o preço está baixo, compensa para a companhia deixar esse etanol estocado e esperar os preços darem uma reagida para aí sim comercializar esse etanol. E com tudo isso, a queda no preço do etanol e também o aumento dos seus estoques, a empresa teve um trimestre onde a receita caiu, onde o EBIT caiu, onde o EBITDA caiu e também onde o lucro, obviamente, também caiu. Isso mostra o quanto esse negócio é cíclico, tanto pelo preço da commodity quanto pela estratégia da empresa. Nesse caso aqui, além do preço do etanol ter caído, a Jalles Machado também optou por diminuir a sua venda, por vender menos etanol, colocar esse etanol em estoque, deixar ele estocado, para lá na frente, quem sabe, vender esse etanol e ter uma receita muito maior. Quem investe na Jalles Machado e quem for investir tem que ter noção desse componente cíclico do negócio. Muitas vezes a empresa vai abrir mão de um dinheiro agora para ganhar um dinheiro maior lá na frente. Olhando agora para os múltiplos da Jalles Machado e comparando com o seu principal par na Bolsa de Valores, que é a São Martinho, a gente vê claramente que a Jalles Machado está muito mais barata do que a São Martinho. A São Martinho negocia um PL de 8,4, enquanto a Jalles Machado negocia um PL de 3,7 vezes. A São Martinho tem um PVP de 1,7, enquanto a Jalles tem um PVP de 1,1. Ambas as empresas têm margem bruta muito alta, na casa de 30%, e também tem um ROI bastante elevado, só que nesse caso aqui o ROI da Jalles Machado é bem maior do que o ROI da São Martinho. Então, o que justifica esse desconto da Jalles Machado para a São Martinho? Eu acho que a primeira coisa que justifica é justamente essa integração da Santa Vitória. Eu acredito que o mercado não está pagando para ver essa integração. E à medida que a empresa consiga realmente entregar essa melhora de produtividade e fazer a virada operacional dessa unidade, o mercado vai dar o valor devido a Jalles Machado. Além disso, existe um prêmio de liquidez muito importante. A São Martinho é uma empresa muito mais líquida do que a Jalles Machado. E em um momento como o atual, onde a liquidez da bolsa ainda está reduzida, é normal que exista esse prêmio de liquidez. E eu acredito que ele tende a desaparecer à medida que a gente veja um fluxo mais forte comprador vindo para a bolsa. Mas olhando para médio e longo prazo, eu gosto bastante da Jalles Machado, gosto mais do que a São Martinho. Primeiro, porque a Jalles Machado tem toda aquela questão dos seus produtos não comoditizados, principalmente o açúcar orgânico, que eu acredito que vai ter um consumo crescente nos próximos anos e, além disso, é algo que tem um preço diferenciado, tem uma margem muito boa, o que traz uma rentabilidade para o balanço da Jalles muito interessante. Isso sem falar que eu acredito que o setor como um todo tende a se beneficiar bastante do aumento de consumo de etanol que a gente vai ter nas próximas gerações, né? Eu acredito que essa questão do etanol, ela é geracional.
Cada vez mais o mundo utilizará o etanol como combustível, seja para a aviação e principalmente para os carros e caminhões. Inclusive, fala-se muito de estudos com relação ao hidrogênio verde, onde o carro seria abastecido com etanol e dentro do próprio carro aconteceria uma reação que transformaria o etanol em hidrogênio verde e esse hidrogênio faria funcionar um motor elétrico. Obviamente que isso ainda é algo distante, mas se acontecer lá na frente, vai ser um boom gigantesco para esse setor. No entanto, se você quiser realmente investir em Jalles Machado, você precisa ter uma cabeça de médio e longo prazo. Isso porque eu acredito que o curto prazo da companhia ainda pode ficar bastante desafiador. Primeiramente porque nós estamos vendo que o preço do petróleo vem caindo bastante. E com o preço do petróleo caindo, o preço do etanol também tende a se manter em queda. Além disso, ainda vai levar uma ou duas safras para a empresa de fato fazer a virada da usina Santa Vitória, o que vai trazer um incremento interessante de produção e de produtividade para a empresa. Então, como eu comentei, se você quer investir na Jalles Machado, você tem que ter um pensamento de longo prazo. Se você tem essa visão de longo prazo, eu acho que vale a pena olhar para a Jalles, até porque esse setor da empresa é um setor onde o Brasil é líder global e tem uma série de vantagens, principalmente na questão do custo de produção, seja no açúcar ou no etanol. Então, sem dúvida nenhuma, vale a pena ficar de olho, porque é um setor onde o Brasil é potência, é líder. Concorda comigo ou não concorda? Manda a tua opinião aqui nos comentários. Eu quero saber se você gostou da Jalles ou se prefere a São Martinho ainda. E também não esquece de duas coisas muito importantes para começar 2024 com tudo. A primeira delas é conferir os links tanto aqui na descrição quanto no comentário fixado desse vídeo. Ali você vai encontrar o link para minha assessoria de investimentos e também para minha mentoria individual. Então, se você quiser fazer a sua carteira ter a melhor performance possível em 2024, clica no link que depois eu te chamo e a gente agenda uma conversa. E além disso, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like nesse vídeo e de compartilhar esse vídeo com os teus amigos. Tá bom? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.